A paz do Senhor, irmãos. Estarei dando o estudo de hoje, de Atos, capítulo 2. Irmão, vamos ler do versículo 1 até o 13. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento assoprado muito forte. E esse tomou conta de toda a casa, onde estavam sentados. Então todos viram distribuídas entre as línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam com os outros: Porventura, não são os galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, e árabes, todos nós ouvimos discursos sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, todos, para ridicularizar-los, exclamavam: estes estão cheios de vinho novo. Irmãos, aqui vamos ver a chegada do Espírito Santo, que Jesus prometeu aos discípulos após a ida dele. Vamos ver também o batismo de 120 pessoas que estavam juntos dos apóstolos, que estavam dentro do templo buscando a Deus, como a igreja primitiva buscava a Deus reunido no nome dele. Diferentemente de hoje, que muitas das vezes buscando a Deus sozinhos, só que deveríamos buscar reunidos na igreja, pois a igreja primitiva não era algo desunido, mas unido por meio de fiéis, meio de pessoas que creram que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E eles se encheram do Espírito Santo, pois buscavam Deus de todo o coração. E vamos ver que enquanto esperava o que Jesus prometeu a eles, louvavam e adoravam, como diz em Lucas capítulo 24, versículo dos 52 ao 33, 53. E vemos que foi logo no dia de Pentecoste. O motivo de ser no dia de Pentecoste, a festa da colheita, onde celebrava o fim do trigo, era porque os judeus se reuniam de todas as partes ali. E vamos ver que no versículo do versículo 9 ao 11 fala sobre isso, fala sobre as pessoas que estavam ali ouvindo e vendo a manifestação da glória de Deus por meio do Espírito Santo que os discípulos estavam buscando. Os dons antigamente era usado para antigamente não, mas sempre deveria ser usado para a glória de Deus, algo que hoje em dia não é muito visto. Alguns cobram para pregar, mas o que recebemos de graça, devemos dar de graça. Alguns cobram para pregar, orar e outros dons que não deveriam ser cobrados, mas sim dados de graça.
pois que receber de graça dá de graça. Vamos ver também pessoas que não estavam acreditando que estava vendo. Tinha outras pessoas que estavam maravilhadas e outras dizendo que estavam bêbados. Mas do versículo 14 ao 36 fala sobre a ministração de Pedro. Vamos ler do versículo 14 ao 36 para entendermos melhor. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra, em alta voz, pregou a multidão reunida. Homens judeus de todos os habitantes de Jerusalém, perguntai que vós esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre vós todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todos que invocaram o nome do Senhor será salvo. Os israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, o homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feito tento, portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos sabeis. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando numa cruz. Contudo, Deus os todos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou: Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que teu santo sofra em decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar vós com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia ele era profeta e sabia que Deus lhe prometerá sobre o juramento que colocaria dos seus descendentes seu trono. Vendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi levado aos céus, mas ele declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor Messias. Irmãos, aqui vamos ver a pregação de Pedro. Pedro toma a iniciativa dos apóstolos que pregando sobre Cristo. Pedro, vemos a pregação de Pedro, devemos fazer igual. Pedro coloca Cristo sendo o centro da mensagem, mostrando que
aos ouvintes, que eram os judeus, que Jesus é o Messias do Senhor, mostrando argumentos que era que ele era o Messias por meio do livro de Joel, da profecia de Joel, de do livro de Tanakh falando sobre Davi, mostrando que Cristo é o Senhor e Messias, Senhor Salvador. Ainda mais quando vendo tal manifestação de glória por meio do de falar em outras línguas que os judeus estavam vendo, aqui vemos a clara pregação que deveríamos, pelo menos vivemos um tempo que a pregação é mais a nós mesmos egocêntricas em vez de ser cristocêntricas. Um, algo que deveria ser relacionado a Cristo não está dentro das igrejas de hoje. Não pela maioria, mas pela minoria que prega sobre Cristo, mas que devemos todos nós pregar sobre Cristo, sendo Cristo o centro da mensagem. E, e Pedro mostrando a eles que Jesus é o Deus vivo encarnado, que ressuscitou no terceiro dia e mostrou que ele era testemunho, os outros discípulos que estavam ali também eram testemunho, e os discípulos. Irmãos, vamos ler do versículo 37 ao 41. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que deveremos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependai-vos e cada um vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, os vossos filhos, a todos que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho. Pessoal, encorajava proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim todos quantos aceitaram as suas palavras, a sua palavra, foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a cerca de 3.000 pessoas. Após a pregação de Pedro, vemos aqui que antes era 120 pessoas, agora foram para 3.000 pessoas. Após a pregação de um único homem, com auxílio do Espírito Santo, falam em alta voz sobre Jesus Cristo, que antes era só um pescador, agora é um homem transformado em Jesus Cristo, pescador de homens. E vemos também Pedro ensinando sobre o arrependimento, os pecados, serem batizados pelo perdão, serem batizados por meio de Jesus Cristo para o perdão. Irmãos, aqui vemos que a igreja deve buscar discípulos, pessoas que creem no Evangelho, pessoas que irão de crer se ouvires o Evangelho. Logo em seguida, ensinar eles sobre o arrependimento, sobre o batismo e buscar o dom de Deus, do Espírito Santo. E assim a igreja deve continuamente buscando batizar os discípulos, como diz em Mateus, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todos sobre Jesus Cristo. Vamos ler do versículo 42 até o 47. Aqui vamos ver como que a igreja primitiva vivia, diferentemente de hoje em dia. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam seus próprios bens e dividiam o produto entre todos
segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio, no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntavam a participação das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo sendo estimado por todo o povo. E assim cada dia o Senhor juntamente comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Aqui vamos ver claramente a comunhão entre os irmãos. Vamos ver como que os cristãos viviam entre eles e viviam unidos, dividindo a si mesmo. Se formos pegar o dia de hoje, que há mais amor ao dinheiro, aos seus bens materiais, ao ponto de não ajudar o irmão ao lado, ou ajudar a igreja com o ministério, dando o dízimo, vemos claramente que ali na igreja primitiva não se havia isso. Eles oravam junto, comiam pão junto, oravam no templo, e todos estavam unidos ali o tempo todo, os apóstolos, os novos convertidos, estavam ali adorando Jesus Cristo, adorando Deus por tudo. E ali também vemos com que eles faziam com sinceridade no coração, algo que devemos fazer hoje em dia, fazer e ajudar os próprios irmãos, não só a igreja local, tipo material, mas sim ali onde se havia não era uma significado de igreja, significa uma reunião de pessoas de cristãs, mas não significa um não é necessário um templo, mas sim adoração e ajuda do próximo. Devemos ajudar uns aos outros, como a igreja primitiva fazia. E eu finalizo esse estudo. Agradeço pela oportunidade.